Igreja, que alegria poder celebrar Jesus com você aqui nessa noite, que alegria poder participar desse momento de culto, de adoração ao nome de Cristo Jesus, aquele que é santo, 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 morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos para a realidade da eternidade. E hoje nós estamos na última mensagem dessa série, falando sobre o fim dos tempos, falando sobre a volta de Jesus, sobre essa realidade que é iminente. A qualquer momento nós podemos passar por ela, nós podemos não chegar ao final desse culto. Eu não estou dizendo que nós vamos, mas estou dizendo que pode ser que nós não cheguemos ao final desse culto e o nosso Senhor abra as nuvens no céu, venha com poder e grande glória e nós nos maravilhemos com Ele. Mas pode ser que nós ainda esperemos alguns anos. Então, o objetivo dessa série é pensar sobre a nossa realidade como peregrinos. Nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem, nós somos viajantes. Um viajante não constrói lar, um viajante não finca raízes, um viajante ele passa por um lugar. E eu e você estamos de passagem por esse mundo. Eu não quis dizer que você não pode, por exemplo, ter casa própria, não é isso. Eu estou dizendo que seu coração não pode ter raízes firmadas nesse mundo. O seu coração não pode ter a forma de lidar com os problemas que as pessoas que não conhecem a Cristo têm. O seu coração não pode ter a forma de enfrentar as tentações desse mundo que esse mundo tem. Você não pode enfrentar esse mundo e a sua jornada aqui com a mesma forma que aqueles que não têm a esperança de Cristo Jesus. Cristo Jesus muda radicalmente, completamente, inteiramente toda a nossa vida e a nossa jornada aqui. Se você está nos visitando e você veio aqui querendo conhecer um pouco mais sobre Jesus, talvez você fale, pois, mas eu já peguei a última mensagem, será que eu vou conseguir pegar a linha de raciocínio? Você vai. E que bom que você está aqui, porque a ideia dessa mensagem é motivar aqueles que já são cristãos a se manterem firmes e santos na caminhada com o Senhor, mas a ideia também é te mostrar e te ajudar a vislumbrar o quanto andar com Jesus é melhor do que estar sem Ele. O quanto entregar a vida a Jesus é melhor do que deixar você mesmo conduzir a sua vida. É estranho isso, né? Porque parece que ninguém mais pode melhor cuidar da minha vida do que eu mesmo. Mas não é. Jesus é o único que pode de fato cuidar da nossa vida e nós experimentarmos vida de verdade, e nós usufruirmos da vida, e não só uma vida que termina com os dias nossos aqui, que já estão contados. Todos nós morreremos, essa é uma realidade, mas Ele pode nos dar uma vida que é eterna, que não acaba quando o nosso corpo deixar essa vida. Então eu quero te trazer essa esperança. Como nós podemos viver nesses últimos dias, né? A primeira mensagem dessa série falava que mostrava os sinais do fim. Jesus, quando esteve aqui na terra, chamou esse período entre a sua ascensão aos céus, né? Quando Ele subiu aos céus até a sua vinda, Ele chamou de últimos dias. E Ele disse que esses últimos dias podem ser percebidos que eles são como dores de parto de uma mulher que está prestes a ganhar o neném. E os sinais, as evidências ficam cada vez mais claras. Nós não podemos com isso estabelecer uma data para o retorno de Jesus, mas nós podemos perceber, como vimos na primeira mensagem, que está cada dia mais próximo a chegada do nosso Senhor. Está cada dia mais próximo, os sinais aumentam. E assim como as dores de contração, as dores entre as contrações diminuem para uma mulher que está pronta para dar à luz, assim também os sinais estão cada vez mais claros de que o Senhor Jesus está vindo. Quando você precisa sair correndo de casa, o que você faz? Você está atrasado por alguma coisa, você pega o essencial, não é? Você pega aquilo que você lembra e fala, que isso aqui eu não posso esquecer, sem isso aqui, sem a carteirinha eu não entro no tal lugar, sem a minha habilitação eu não posso dirigir, porque então você sai pegando aquilo que é essencial. A ideia dessa série é me ajudar e te ajudar a entender que nesses últimos dias nós temos que viver com aquilo que é essencial. Não dá para a gente estabelecer morada aqui como se as preocupações e os prazeres desse mundo preenchessem o vazio do nosso coração. E agora eu quero te fazer um alerta, cuidado. Se os prazeres deste mundo e as preocupações dessa vida têm ocupado demais o seu coração, talvez ele ainda não tenha tido um encontro com Cristo Jesus. Talvez ele ainda não tenha se maravilhado com a bênção que é entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele seja o seu Senhor.
Porque aqueles que colocam a sua vida nas mãos de Jesus, eles aprendem com seu mestre, com seu Senhor, que o que eles devem fazer não é se preocupar com essa vida, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas serão acrescentadas pelo nosso Senhor. Então nós não pertencemos a esse mundo. Na segunda mensagem nós experimentamos um pouquinho do quanto homens e mulheres como eu e você, pecadores, como eles conseguiram experimentar a eternidade, como se eles conseguissem sentir o gosto da eternidade, porque foram homens e mulheres que viveram pela fé, e mesmo eles tendo as tentações desse tempo, mesmo eles tendo as tentações deste mundo, mesmo as preocupações, sendo preocupações da vida como a minha e a sua, tiveram lutas, dificuldades, mesmo sendo homens como eu e você, eles conseguiram viver com o coração na eternidade, mesmo que os pés deles estivessem na história. Então é isso que eu quero experimentar também com você. Nós não podemos nos acomodar demais nessa vida. Às vezes nós nos lembramos que Jesus vai voltar, ou essa verdade volta à nossa mente quando alguma tragédia acontece, estoura mais uma guerra no mundo, aí a gente se lembra, nossa, Jesus está voltando. O Senhor disse que esse era um sinal. Acontece uma pandemia, como tivemos há pouco tempo, vira a nossa vida de cabeça para baixo, mais um sinal do fim. Mas a gente é pego de surpresa, parece que a gente não anda preparado. O problema é que um dia a gente pode ser pego de surpresa pela volta do Senhor Jesus. E é por isso que ele conta a parábola das 10 virgens. E ele diz: estejam preparados, não sejam pegos desprevenidos neste dia. É um alerta de Jesus. Não estejam despreparados para esse dia. E a parábola das 10 virgens conta que 5 levaram óleo suficiente e o noivo se atrasou. À medida que ele demorava, elas completaram o óleo da lamparina e conseguiram continuar esperando. Mas 5 não foram prudentes e não levaram óleo suficiente. Quando o óleo acabou, elas tiveram que voltar à cidade para comprar. Nesse tempo que elas voltaram para a cidade, por não estarem preparadas, o noivo passou e elas não foram. É uma parábola de Jesus, é um alerta para mim e para você. Nós precisamos estar preparados, senão não iremos. Se nós não estivermos com o nosso coração na eternidade, não desfrutaremos da eternidade. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Como nós podemos ansiar, ou como nós podemos desejar o céu. Talvez você diga assim: poxa pastor, mas não tinha um assunto mais assim importante para a gente conversar não? Eu estou com um problema na minha família, estou com um problema no meu casamento, dificuldades no meu trabalho, tem tanta coisa que parece que é mais urgente, que parece que é de agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a sua perspectiva do céu, não só a sua perspectiva, a sua fé de que Ele é real e Ele muda a sua vida, transforma a forma de você lidar com seus problemas e as coisas que você enfrenta hoje. Como você enxerga o céu muda o seu presente. Como você enxerga o céu muda a sua moralidade. Como você enxerga o céu muda a sua forma de se preocupar com os problemas dessa vida. Como você enxerga o céu muda a forma de você criar seus filhos. Como você enxerga o céu muda toda a forma de você viver nessa vida. É por isso que é tão importante eu e você falarmos sobre o céu. Você anseia pelo céu? Você anseia no seu coração? Você diz assim: Senhor, eu quero viver essa realidade. Essa última música falou tanto comigo aqui, essa última música do louvor. Será que eu anseio mesmo pelo céu? Quero viver nesse novo lar, nesse novo céu, e nova terra que nós vamos falar daqui a pouco. Eu estava aqui preocupado um pouco com a mensagem antes de começar o culto, e relendo a mensagem, e Deus usou a Ana Luísa para falar comigo. Ela pôs a mão no meu ombro, ela estava no banco de trás ali, ela falou assim: parece que o senhor está meio preocupado, pastor. Fica preocupado não, o senhor preparou, o senhor orou, colocou diante de Deus, vai dar tudo certo. E naquele momento eu fui relembrado de uma coisa. Eu estava preocupado com a entrega da mensagem, com a forma como eu ia falar para os irmãos, o encadeamento dos pensamentos, da linha de raciocínio, tudo isso é importante. Mas naquele momento eu senti uma coisa no meu coração, que eu deveria estar aqui falando sobre esse anseio que eu tenho pelo céu. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus reacendeu esse desejo dentro de mim no coração. Eu ansiei pelo céu, eu orei e falei: Deus, eu quero estar lá com o Senhor. E eu quero passar isso para você hoje, porque eu e você não só podemos, como precisamos viver esse anseio e esse desejo pelo céu. Porque o céu não começará no momento em que Cristo Jesus voltar e depois. Lá nós experimentaremos o céu de forma completa. Aqui nós ainda temos
dificuldades, lutas, a lágrima ainda rola dos nossos olhos, mas é possível nós já experimentarmos a eternidade aqui. Como? Caminhando com Cristo Jesus. E aqueles que experimentarão a vida eterna lá, aqueles que viverão no céu quando Ele voltar, são aqueles que já começaram a viver o céu aqui. Não haverá repescagem para ir para o céu, viu, gente? Preciso te avisar isso. Não haverá repescagem. Não haverá. Então, hoje eu quero falar com você sobre esse tema. Por que é tão importante a gente falar sobre o céu? Jesus nos chamou a juntar tesouros no reino dos céus. Mateus 6:20. Eu estou só citando, não precisa abrir ainda não. Paulo nos chama a pensar no céu. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Pensem nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Jesus nos disse para orar assim: que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. O céu nos lembra que temos que viver em santidade. O texto que eu preguei semana passada, 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Nós precisamos andar com Deus. Um outro texto também escrito por Pedro diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma outra passagem ainda diz assim: o céu nos lembra que o sofrimento, um terrível inimigo que temos, ele é passageiro. Os sofrimentos leves e momentâneos que passamos nessa vida, diz Paulo, eles são leves e momentâneos, mas para você é pesado, não é? A lágrima rola doída do seu coração, não rola? Mas deixa eu te dizer uma coisa: eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Aquilo que nos espera é muito maior. Aquilo que Deus tem para aqueles que confiam e esperam nele é muito maior. Por isso continue perseverando e continue caminhando. Aquilo que Deus tem é mais. Aquilo que Deus tem vai valer a pena. Aquilo que temos vivido e sofrido nesses dias difíceis. O céu nos encoraja a renunciar àquilo que queremos agora para uma herança e uma recompensa futura. Essa foi a segunda mensagem quando falamos sobre os heróis da fé. A palavra de Deus diz que Moisés, sendo príncipe no Egito, rejeitou essa posição, rejeitou os prazeres do Egito. Ele está falando de todo tipo de prazer, do comodismo de uma vida sem preocupações, do comodismo de uma vida onde ele teria acesso a prazeres, humanamente falando, estaria à disposição dele, prazeres financeiros, prazeres sexuais, prazeres de todo tipo. Ele rejeitou isso, ele rejeitou isso, sofrendo junto com o povo dele, que era o povo de Deus. Por quê? Porque ele considerou os sofrimentos de Cristo Jesus. É o que está lá escrito em Hebreus, capítulo 11. Então, eu e você também devemos viver por essa mesma fé, de que se nós não renunciarmos a certas coisas aqui, é porque a eternidade não está no nosso coração. Se eu amo demais o dinheiro, se eu amo demais o prazer sexual, se eu amo demais tanta coisa, tantos ídolos no meu coração, Jesus não é Senhor dele. Nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos nos enganar. Infelizmente, há muitos cristãos, crentes, se enganando, achando que já tiveram esse encontro com Cristo Jesus, essa renovação de vida, mas às vezes ela ainda não aconteceu. Às vezes ela ainda não passou de verdade pelo teu coração, e houve uma entrega real, e houve uma transformação real, porque o coração também está na história, ele não está na eternidade. Os nossos pés podem estar aqui, nós passamos pelas coisas dessa vida, mas nós não amamos as coisas dessa vida, nós não nos entregamos a elas não roubam a adoração do nosso coração. Adoração não é só quando você dobra o joelho e abaixa a mão, não, viu, gente? Adoração é o tempo que você dá para aquilo, é o dinheiro que você investe naquilo, é o quanto aquilo é importante para você, é o quanto aquilo te leva a pecar ou não. Isso é adoração, segundo a palavra de Deus. Então, eu quero pensar com você sobre a importância do céu para que ele mude o seu viver hoje. Como que nós vamos fazer? Nós vamos responder algumas perguntas. O que é o céu? Como é o céu? Quem vai para o céu? E como viver até o céu, certo? Então, agora abra a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse é um livro desafiador para todos que tentam compreendê-lo. Apocalipse capítulo 21, né? Eu falei 22? Então é o capítulo 21. Apocalipse 21, 1. Enquanto você está abrindo aí, eu queria te dizer uma coisa. Apocalipse é um livro muito difícil de ser interpretado.
Eu não pretendo tirar todas as tuas dúvidas aqui. Eu tirarei algumas, creio que várias, mas eu não tirarei todas as suas dúvidas e curiosidades a respeito do livro de Apocalipse. Por quê? O livro de Apocalipse é um livro escrito por figuras de linguagem, por metáforas. Então ele usa exemplos ordinários do nosso dia a dia. As portas são feitas de pérola, as ruas feitas de ouro, os muros são feitos de bronze. Ele está usando figuras de linguagem, expressões, para nos mostrar uma beleza e uma grandiosidade muito superior às que a gente conhece. Então, há muitas curiosidades, há muitas coisas que são difíceis de interpretar no livro de Apocalipse, mas o que eu quero hoje é te ajudar a entender aquilo que esses últimos 2 capítulos da Bíblia, que é o capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse, como eles retratam o céu. Para que a ideia é que você fique maravilhado com aquilo que está por vir, mais do que aquilo, muito mais do que aquilo que nós temos aqui. Deixa a Bíblia aberta aí, porque a gente vai em alguns versículos do capítulo 21 e do capítulo 22, então nós vamos com calma aí. Deixa a Bíblia aberta. O primeiro versículo que eu vou ler é o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria te dizer sobre o céu, respondendo a pergunta, o que é o céu? É que o céu é um lugar real. O céu não é um lugar espiritual, onde a gente vai estar lá, onde quando a gente chegar, a gente vai receber uma auréola e 2 pares de asinhas, e nós vamos ficar voando, receber uma harpa pequenininha e ficar tocando junto com o coral do céu. Isso são caricaturas que nós criamos do céu. Nós louvaremos no céu, mas essa caricatura que nós criamos, ela não é real. O céu, segundo a palavra de Deus descreve, ele é um lugar. Ele é um lugar. Novos céus e nova terra. Então nós não podemos olhar aqui e entender de forma figurada. Nós não podemos entender à luz desse texto que Deus vai destruir essa terra e esse céu que nós temos, e Ele vai fazer um novo no sentido de novidade, criar tudo de novo. O que Deus fará é Ele vai purificar essa terra do mal. O novo é porque foi tirado o mal, é porque foi tirada aquela maldade que corrompia a criação do Senhor. Por exemplo, quando nós nascemos de novo, a Bíblia de Deus nos chama de novas. Você teve um corpo novo, você vai receber um corpo onde o pecado vai ser tirado, mas é o corpo glorificado, é o seu mesmo, é o corpo mesmo que você tem, que vai ser transformado. Então a Bíblia, ela não fala sobre uma interrupção e uma nova criação. Novos céus e nova terra que eles estão dizendo, é a criação separada de todo o mal e de tudo aquilo que tem corrompido essa criação. Quando nós estávamos aqui na exposição de 2 Pedro, para você que vem nas quartas-feiras, você deve se lembrar, Pedro fala a mesma coisa que o apóstolo João. Ele diz assim: os céus eles passarão pelo fogo. Qual que é essa ilustração? É de purificação. Eles serão purificados, o mal será tirado, e aí a verdadeira criação de Deus será exposta, será desnudada, é a palavra que o apóstolo Pedro usa. Assim como João, ele quer que eu e você entendamos que o Senhor vai renovar todas as coisas, o Senhor vai fazer novas céus e terra, mas não criando uma coisa nova, mas tirando o mal daquilo que estava na criação dele, corrompendo, destruindo. Então, novos céus e nova terra é essa renovação de tudo que ele fez, e essa separação de tudo que é ruim e que marca. O pecado não vai mais existir, o mal não fará mais parte das nossas vidas. Você consegue imaginar um lugar assim? Você consegue imaginar um lugar onde você possa entrar no portão da sua casa sem sentir medo de talvez um assaltante tirar a sua vida ou de alguém da sua família? Você consegue imaginar um lugar onde talvez você não possa ser diagnosticado com uma doença que te dê apenas alguns meses de vida? Você pode imaginar um lugar em que talvez você não verá um familiar seu, um amigo seu, assolado pelas mazelas que existem nesse mundo? Novos céus e nova terra, não haverá mal. Aquilo que eu e você, parece que vamos nos acostumando, porque é a nossa realidade, no sentido de a maldade dos outros, aquilo que nós desenvolvemos dentro de nós, uma autoproteção e uma proteção da nossa família, buscando nos
afastar o máximo do mal, é isso que não haverá nesses novos céus e nessa nova terra. Tudo será purificado e será transformado. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, eles já não existem. Aquela forma de mal e aquela maldade já não existe mais, mas continua sendo terra e continua sendo céu. A criação de Deus continua, o mal que havia nela é deixado para trás. E aí ele diz, né, estudos são, ele está usando figuras de linguagem para mostrar como Deus vai trazer uma restauração total e plena. E ele continua dizendo, e o mar também já não existia. Você pode ter pensado, né, puxa, mas mar é tão bom, praia é um negócio que eu amo, né? Por quem não gosta de uma praia, por que não vai ter mais o mar? João, ele está usando uma figura de linguagem, porque na Bíblia, em várias passagens, o mar é usado como uma referência para o medo. O mar, ele é mais conhecido, ele é navegável dessa forma mais conhecida de tempos para cá. Mas o mar sempre foi um lugar de muitos medos. Há mitos antigos, há mitos de culturas antigas que descrevem monstros em algumas regiões, que são, por exemplo, encontros de placas tectônicas, e aí elas se moviam e os navios afundavam, mas as mitologias diziam que tinham monstros naquela água, porque as águas se agitavam de uma forma diferente. Então os mares são lugares desconhecidos, o mar é lugar de medo, o mar ele é lugar do desconhecido, daquilo que me causa medo. Lá não haverá isso, não é que não haverá o mar como criação de Deus, haverá, mas ele não será um lugar de perigo. Não haverá um lugar dessa nova criação em que nós não consigamos colocar os nossos pés e que aquilo nos represente perigo, em que aquilo nos represente algum mal, em que aquilo represente para nós uma destruição iminente. Tudo vai ser transformado. O mar, ele pode ser assustador, mas no novo céus e nova terra, o mar não apresenta mais medo. O mar não apresenta mais medo, porque a maldade foi retirada dos novos céus e da nova terra. O céu é maravilhoso porque o pecado, o mal, a dor e o medo não mais existem. E ele continua dizendo, e via a cidade santa, a nova Jerusalém. Mais uma afirmação de que este mundo será restaurado. Olha qual que é a metáfora que João usa para descrever esse céu. Ele fala agora sobre uma cidade, sobre Jerusalém, ele fala sobre a nova Jerusalém. Porque há uma Jerusalém que nós conhecemos e que João conhecia de forma muito melhor do que nós, né, fisicamente. Mas essa nova Jerusalém, ela tem características que fazem com que ela seja um lugar muito especial, um lugar completamente diferente, um lugar onde, como eu disse, o mal não habita. E por isso, embora ela seja uma cidade, ela não é marcada pelos males de uma cidade. Por exemplo, nos grandes centros, né, no nosso caso aqui, por exemplo, São Paulo, né, Belo Horizonte, próximos, né, eu digo assim, relativamente próximos. Nós sabemos que são lugares de muitas oportunidades, por exemplo, de emprego, né, a gente pode crescer, mas também não são os lugares onde nós mais vemos a maldade e a desigualdade no nosso mundo, porque o acúmulo de pessoas, qualquer lugar onde tenham pessoas, e quanto maior a quantidade, maior mal, maior maldade, maior tristeza, maior dor, por causa do pecado. O pecado não habita nas coisas, o pecado habita nas pessoas. Nós temos uma maneira errada de falar assim, a tal pessoa é boa. É claro que a gente está querendo descrever uma característica positiva daquela pessoa, mas a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, e por todos nós sermos pecadores, todos nós, a gente vem com o mal dentro de nós, nós produzimos mal, nós fazemos mal, nós provocamos mal, nós reagimos mal ao mal que nos é feito. Então, nessa cidade nova, não haverá essas coisas. Nessa cidade nova, ela será completamente diferente. Tem geralmente, né, a gente pensa no céu como nuvens, né? Como eu disse, nuvens, nós vamos receber dois pares de asa, um camisolão assim, uma auréola, uma harpa pequenininha. A gente configura essas coisas na nossa mente, mas João quer que a gente pense um lugar tão real, assim como Paulo. Paulo, quando vai falar que teve uma visão do céu, ele diz que ele foi até o terceiro céu. Aí o que a gente imagina, né? Poxa, tem andares no céu, né? Tem o primeiro, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Deve ser o nível 3, deve ser tipo só a diretoria que vai. Não é isso. Os judeus, eles tinham uma cultura de se referir ao céu
como o primeiro céu, sendo aquele céu que a gente vê, né? Atmosfera, no sentido de nuvens, no sentido dessa que nos cerca e faz com que o nosso mundo tenha essa possibilidade de vida. O segundo céu, que são as estrelas, aquilo que está acima, eles não definiam com os nomes que a gente tem, mas nós sabemos que a astronomia, ela já existe há muito tempo. E todos já sabiam que o sol, as estrelas, a lua, eles estavam acima desse céu, onde nós temos as nuvens, esse céu que é mais próximo. Então eles chamavam isso de segundo céu, que é esse céu dos astros. E eles se referiam a esse terceiro céu como o lugar da habitação de Deus, a morada do Altíssimo, como aquele lugar onde Deus manifesta a sua presença. Então não é com nuvens ou anjinhos, com asas, essas coisas, mas é um lugar. E que João aqui, usando a mesma expressão para se referir a esse lugar da habitação de Deus, ele usa a expressão Nova Jerusalém. Então o que João quer contrastar? O mal da Jerusalém atual, da Jerusalém que nós vivemos, com a bondade e com a transformação da Nova Jerusalém. Por que essa Nova Jerusalém é transformada? Porque é um lugar onde Deus habita. A habitação de Deus faz com que tudo isso seja transformado. A Nova Jerusalém, ela experimenta a vontade de Deus. A Nova Jerusalém, ela vive essa vontade. Então, esse lugar, ele é um lugar que, por isso que uma das acusações a respeito do cristianismo é que ele engana as pessoas com a esperança de um lugar que não existe, de um lugar utópico. O que é que nos aflige aqui? O mal. Então o que a gente faz? Promete um lugar que não tem mal. Mas a palavra de Deus, ela está nos mostrando, o Espírito Santo levou João a ter essa visão, que esse lugar, ele é esse lugar tão perfeito, porque ele é o lugar da habitação de Deus. Ele não é um lugar em que a política do nosso mundo vai chegar lá. A política não vai chegar lá. Se você confia muito na política ou em políticos, eu vou te dizer uma coisa, do fundo do coração, você vai se frustrar. Porque onde tem homens e mulheres, haverá mal e haverá corrupção. Eles não vão te dar aquilo que você busca. Eles não vão transformar a nossa sociedade. Não vão. O único lugar onde nós conseguiremos viver isso é na presença do Senhor. Transforme a sua ideia de céu. Transforme a sua ideia de céu. O céu é uma cidade onde nós viveremos, onde nós nos relacionaremos, onde nós desfrutaremos dessa comunhão plena diante do Senhor e com nossos irmãos. Então o céu é um lugar real. E ele é um lugar real por quê? Porque é o lugar onde Deus vive. Ele é o lugar onde Deus habita. Veja o versículo 3. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Meus irmãos, o tabernáculo é uma palavra para tenda, né? Então quando você vê lá no Antigo Testamento que Deus pede para fazerem um tabernáculo, onde no Santo dos Santos será colocada a Arca da Aliança, é porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Por que chama a Arca da Aliança? Porque Deus se aliançou com o povo. Deus fez uma aliança: eu não destruirei vocês, e eu farei de vocês um povo com o qual eu vou espalhar o meu nome sobre a face da terra. Eu me comprometo a não destruir vocês. O povo continuava sendo pecador, mas Deus fez uma aliança de levar esse povo a ser o povo dele. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então essa Arca da Aliança, esse lugar de comunhão com Deus, ele estava dentro do tabernáculo. E o tabernáculo significava para aquele povo o lugar da habitação de Deus. Deus se faz presente no nosso meio. Mas era por meio de uma arca, de um símbolo. Era por meio de uma representação daquilo que o Senhor estava fazendo. Nessa Nova Jerusalém, nós estaremos diante da face de Deus. Eu gosto muito dessa expressão. Essa é uma expressão dos pastores, né? Dos primeiros pastores, chamam os pais da igreja, né? Chamados de pais da igreja. Nos primeiros 300, 400 anos da história, aqueles pastores são chamados de pais da igreja, né? Os primeiros. E eles usam essa expressão: uma vida corandeu, uma vida diante da face de Deus. Eu vivo uma vida aqui diante da face de Deus, preocupado com como Deus enxerga a moralidade, preocupado com como Deus enxerga a sexualidade, preocupado com como Deus quer que eu me relacione com o dinheiro, com o próximo, no meu casamento, porque um dia eu estarei realmente diante da face de Deus. E quando eu estiver diante da face dele, que eu não ouça: aparte-se de mim, porque eu nunca te conheci. Você nunca foi meu. Jesus não perde aqueles que são dele. Quem não estará com ele naquele dia é porque nunca foi.
Eu quero estar na presença de Deus, corandeu, diante da face dele e ouvir: vinde para mim, bendito de meu Pai. Vinde até mim. Vamos desfrutar do descanso que está preparado há muito para vocês. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, Paulo diz assim, terminando aquele capítulo conhecido, que é o capítulo do amor, né? Ele diz assim: agora vemos tudo de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Isso é um versículo escatológico, esse é um versículo que fala sobre uma realidade que viveremos. Nós conheceremos no céu como somos conhecidos aqui. Hoje nós podemos ver como um espelho, de forma distorcida. A gente vê por metáforas, por figuras de linguagem. A nova Jerusalém, novos céus e nova terra, o mar não existe. São figuras de linguagem. Mas esse lugar, o que nós desfrutaremos lá, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus preparou para aqueles que o buscam. Então, o céu, ele é um lugar real, ele é um lugar da habitação de Deus, e ele é um lugar onde tudo é novo e completo. Veja o versículo 4 e 5. Ele enxugará dos olhos de vocês toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. Muitas pessoas perguntam, né? Se Deus criou o mundo, por que tanta violência? Por que tanta dor? Por que tanta fome, doenças, maldades, guerras, epidemias, morte? Por que essas coisas fazem parte do nosso mundo? Mas lembre-se, Deus, Ele não criou o mundo assim, Ele criou o mundo perfeito, como nós vemos em Gênesis 1 e 2. E o homem decidiu se distanciar de Deus e ter autonomia, fazer as próprias leis, seguir conforme a própria vontade. Quando o homem decidiu esse caminho, o mal entrou no mundo. Qual é o primeiro acontecimento que a Bíblia narra em Gênesis 4, depois que Adão e Eva pecam, em Gênesis capítulo 3? A morte de Abel por Caim. Caim mata Abel. A maldade, ela começa a tomar conta do ser humano, a ponto dele matar aquele que é o seu próximo, aquele que é o seu irmão. Não o seu irmão figurativamente, mas seu irmão fisicamente. O mundo foi dominado pelo pecado. Aquilo que hoje nos destrói, preste atenção nisso aqui, não tocará o céu. A promessa de Jesus é aquele que afirma assim: escreva isso, porque isso é digno de confiança e é verdadeiro. Nada haverá disso no céu. Toda lágrima que foi derramada aqui será enxugada, toda dor será afastada, toda ferida será curada, tudo será refeito. A promessa de Deus é de uma cura, é de uma esperança, é de uma realidade que eu e você devemos ansiar por ela. O quanto somos assolados pelas tristezas deste mundo. Se você teve um casamento que acabou, está lidando com uma doença terminal na sua família, uma amizade que se rompeu, a depressão que te assolou, a maldade feita e a culpa que te aflige pelo mal que você cometeu, a perda recente de alguém querido, as consequências de más escolhas, o fim dos seus dias se aproximando. Qual é a sua realidade? Eu não sei, mas o céu muda completamente a perspectiva da sua vida. O céu é um lugar real, o céu é o lugar onde Deus vive, o céu é o lugar onde tudo é novo e perfeito. Como é o céu? O céu é um lugar de beleza. Como é o céu? O céu é um lugar de uma beleza incomparável. Olha o versículo 11 do capítulo 21. Versículo 11. Versículo 10, né? Ele me levou no espírito até um grande alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Agora o versículo 16, só para completar. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. De fato tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Meu irmão, a metáfora agora que o João está dizendo
é sobre perfeição. O fato dele usar essa linguagem matemática de medidas exatas, perfeitas, é porque a matemática ela expressa essa perfeição, essa exatidão. A matemática ela fala sobre coisas completas, perfeitas, e você consegue perceber de forma muito clara. Então não é que João está dando as medidas da cidade, não é isso. A cidade não vai ter 2.200 quilômetros. Essa tradução que eu uso, ela já transpõe, né, a medida para o nosso tempo, né? Talvez na sua Bíblia esteja uma medida que era usada no tempo de João. Então João já fez essa transposição, mas ele não está preocupado em falar sobre as medidas da cidade. Ele está querendo dizer assim: a cidade santa, a Nova Jerusalém, é um lugar perfeito. É um lugar onde os nossos olhos vão se maravilhar, um lugar onde nós não vamos conseguir expressar a grandeza. A cidade ela é de jaspe, ele está usando pedras preciosas como linguagem. Se você continuar o capítulo, ele vai falar que os muros eram de pedras preciosas e as portas eram de pérolas. De uma só pérola eles fizeram uma porta. Ele está falando sobre o valor dessa cidade, sobre a perfeição dessa cidade, sobre o quanto essa cidade é incomparável. Eu citei aqui o texto de Isaías, né? Em 1 Coríntios 2,9, citando Isaías, Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí o versículo 10 diz: mas Deus o revelou por meio do Espírito Santo. Os apóstolos tiveram visões, estão escrevendo, estão nos mostrando de forma clara que é possível vivermos e enxergarmos essa realidade espiritual e futura hoje. O que eu quero é que você anseie pelo céu. Qual foi a última vez que você falou sobre o céu? Eu estou correndo aqui para eu tentar fazer num tempo menor possível, para que seja palatável para você, para que seja agradável para você. Mas tem tanto a ser dito, tem tanta coisa que a gente podia conversar aqui. Pense o quanto você tem imaginado o céu. Você já imaginou o céu? Já sonhou com o céu? Senhor, como é que será que é isso aqui? Porque João está usando uma metáfora, e como nós sabemos, a metáfora não expressa de fato o que é. Ela tenta ilustrar. Essa cidade é muito mais do que tudo isso aqui que está sendo escrito. Isso aqui é uma tentativa de traduzir em linguagem humana uma realidade espiritual, que é muito maior do que nós conseguimos digerir ou entender. Como Paulo disse, hoje nós vemos por espelho, mas um dia conheceremos completamente. Tem um arquiteto alemão que ele era maravilhado com formas perfeitas. Ele era um matemático também, né? E ele diz assim, ele disse que quanto mais ele estudava a arquitetura e a matemática junto, mais ele via que Deus está nos detalhes. É a frase dele: Deus está nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. As perfeições criadas por Deus mostram a capacidade desse Deus, a grandiosidade desse Deus. Então, meus irmãos, o céu ele é um lugar de beleza. E ele também é um lugar de abundância, onde nós teremos tudo. No capítulo 22, versículo 1 e 2 diz assim, capítulo 22, versículo 1: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. A água aqui é um sinônimo de vida, nós sabemos disso, né? Onde a água há a vida. E lá, nesse céu, nós beberemos de uma água que é a água da vida, ou seja, não haverá mais morte. Eu tinha citado, mas aqui João faz questão de falar de forma muito clara. Essa água da vida é aquilo que nos garante que nós não experimentaremos mais a morte, o nosso pior inimigo. A morte, ela é indriblável, né? Não existe essa palavra, acabei de criar uma palavra aqui. Nós não conseguimos driblar a morte, nós não conseguimos enganar a morte, nós não conseguimos, nós talvez conseguimos adiar com alguma medicação, com algum tratamento médico, mas a morte, ela é uma realidade de todos nós. Nós já nascemos em processo de apodrecimento, nós já nascemos em processo de morte, nosso corpo mostra isso. Nós vamos envelhecendo, nós vamos nos acabando, nós vamos encarando a realidade que a morte está à porta. Então, nesse lugar não haverá isso. Nós viveremos um lugar onde a vida é plena, onde aí ele usa outra ilustração, né? Os frutos, as folhas curam.
Elas trazem cura. Não é que no céu vai ter doença e nós vamos precisar ser curados. É a expressão de que nós não morreremos pelas doenças. A doença não vai mais nos assolar. A morte não nos assola. A doença não nos assola. Os males que hoje nos consomem não nos consumirão mais. O céu também é um lugar de segurança. Versículo 12 do capítulo 22 diz assim: vejam, do capítulo 21, 21, versículo 12. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade nova, a Nova Jerusalém, é um lugar de segurança. Nós não seremos afligidos pelas maldades que vemos hoje em dia. Nós não nos encontrará. No mundo antigo, uma cidade era protegida e falava do poder que ela tinha pelos muros. Lembra que Neemias preocupou-se em construir os muros de Jerusalém antes de reconstruir o templo? Por quê? Porque o muro era a segurança da cidade. Sem um muro, uma cidade estava desprotegida, então ela não tinha segurança, não tinha comércio, não tinha vinda e ida de pessoas. Ela se tornava um lugar que não traz segurança. A Nova Jerusalém, ela será o lugar da nossa máxima segurança. Nós não enfrentaremos ou saborearemos mais o mal. O mal não nos atingirá. Será um lugar de justiça. Capítulo 21, versículo 27. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Deus é um Deus justo. Lembra quando ele disse: bem-aventurados os que têm sede de justiça. Injustiça não é só quando o rico oprime o pobre. Injustiça não é só quando alguém oprime outra pessoa pelo tom da pele. Isso é injustiça também, mas não é só isso. Injustiça é quando qualquer pecado é cometido. Quando qualquer pecado é cometido. Isso é injustiça. No céu não haverá esse lugar. O céu é um lugar de saúde. Versículo 22, versículo 2. E passava no meio da rua principal. Versículo 22, verso 2. E passava no meio da rua a cidade principal. De cada lado estava o rio da árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Nós não experimentaremos a morte, a doença será exterminada, o nosso corpo será glorificado. Nós teremos esse corpo, mas nós teremos esse corpo glorificado. Nós teremos esse corpo transformado, onde o mal não nos encontrará mais. Quando a gente estuda o processo da salvação, né, em teologia a gente chama que há 3 fases da salvação. Uma é que quando nós estamos longe de Cristo, o pecado nos domina, nós estamos fadados à morte física e eterna por conta dos nossos pecados. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, o pecado deixa de ser senhor das nossas vidas. Nós ainda morreremos fisicamente, porque foi a promessa que Deus havia feito no Éden. Todos nós passamos por essa morte, mas nós não morreremos mais eternamente, porque Cristo morreu na cruz por nós. Mas haverá um momento em que nós não teremos a presença do pecado. O pecado hoje nos assedia, mesmo aqueles que são cristãos. O pecado ainda nos tenta, ele é presente, ele nos provoca males. Mas na Nova Jerusalém, no novo céus e nova terra, não haverá isso. Ele não fará parte, ele não nos atingirá com o mal. E o último é que o céu é um lugar de intimidade. O capítulo 21, versículo 3 e 4, ele diz assim, eu quero pular lá para o final do versículo 3, ele diz assim: o próprio Deus estará com vocês. O próprio Deus estará com vocês. Quando ele usa essa expressão, cada lágrima será enxugada, ela não será enxugada pelo nosso irmão. Hoje nossas lágrimas são enxugadas por irmãos que amamos, não são? Hoje nossas lágrimas são enxugadas pelo pastor quando ele faz uma visita e ora conosco. Mas no céu, as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus. Intimidade, proximidade. O céu é um lugar onde nós estaremos diante do Senhor. Nós estaremos usufruindo, desfrutando da sua presença incomparável, da sua presença inigualável. Sabe por que o céu é incomparável? E que isso nos faça, o quanto o céu é incomparável nos faça ter a coragem de viver aqui pela fé. Esse lugar que nos espera, ele precisa nos mover para que a gente viva uma realidade completamente diferente.
C.S. Lewis diz que, comparado à estrondosa realidade do céu, a nossa terra não passa de uma terra de sombras. Já ficou num lugar escuro? Você se sente confortável num lugar completamente escuro, que você não conhece? Não, né? Assim é a terra, o nosso tempo, quando comparado com os céus. Anseie pelo céu, ame o céu. Mas a última pergunta que eu quero responder: quem entrará no céu? O versículo 21, 27 diz assim: nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujo nome estão no livro da vida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje em dia tem uma falsa teologia, uma falsa compreensão bíblica de que Deus conhece o meu coração, de que eu vou no culto, levantar a mão e está tudo bem, de que a gente leva uma vida com Deus, eu chamo Deus quando eu preciso e engaveto Deus quando eu preciso. Isso se chama religião. Isso existe e está espalhado pelo nosso mundo. Muita gente faz isso, anda com Deus de acordo com a sua própria vontade. Isso existe, mas isso não se chama evangelho. A única porta de entrada para o reino dos céus é o evangelho, é Cristo Jesus. Se eu não tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu não vivo a minha vida como Jesus como referência minha, como Senhor, como aquele que me direciona, se eu não vivo a minha moralidade de acordo com a moralidade da palavra de Deus, aquilo que Deus me direciona, se eu não vivo a minha sexualidade, se eu não vivo a minha administração do dinheiro, se eu não vivo o cuidado da minha esposa, se eu não vivo essas coisas segundo a palavra de Deus, eu sou daqueles que praticam essas coisas. E o reino dos céus é um lugar em que essas pessoas não entrarão. Não entrará o mal. E por que não entra o mal? Não entra quem pratica o mal. Quem pratica o mal. Então, não é uma questão de: pastor, mas ninguém pode me julgar porque não conhece o meu coração. É verdade, ninguém pode julgar, ninguém conhece o teu coração, mas todo mundo conhece o que você faz, todo mundo conhece o que você pratica, todo mundo sabe a forma como você tem vivido. Isso é nítido, isso é expressão. Quando Jesus diz assim: a boca fala do que está cheio o coração, Ele está dizendo que nós deixamos claro quem é Senhor da nossa vida. Então, a primeira conclusão dessa mensagem que eu queria te dar é para você que já é cristão: não brinque com o Senhor, não brinque com o céu, não brinque com a volta de Jesus. Não esteja com a sua lamparina apagada quando o noivo chegar. Lembra? A expressão que Jesus usa não é assim: um dia você foi meu e agora você não é mais. A expressão que Jesus usa é: eu nunca te conheci. Não houve um momento em que nós somos de Deus, depois nós não somos mais de Deus. Há aqueles que foram transformados por Jesus, e eles entendem que, embora os pés deles estejam na história, o coração deles precisa estar na eternidade. E para você que ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, deixando Ele governar sobre cada área da sua vida, eu preciso te dizer de todo o coração: não há negócio, não há como a gente levar Deus até um ponto e deixar outro. Não há como eu administrar o meu relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia chama Ele de Senhor. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Só há um caminho, só uma verdade, só há uma vida: é Cristo Jesus. Não há esperança para mim e para você longe dele. Tudo que nós vivemos de mal aqui, tudo nesse mundo que ainda te seduz, deixa eu te dizer uma coisa: não deixe isso te seduzir mais. Renda, entregue sua vida a Cristo Jesus. Jesus é o único que pode nos levar ao céu. Ele é o único que pode de fato nos levar até lá. Mas como eu disse, no céu não há repescagem. Nós não entraremos lá aos 45 do segundo tempo. Nós precisamos viver a nossa vida aqui como cristãos, entregando a nossa vida e o nosso coração a Ele. Lembra, muitos estarão diante do Senhor falando: Senhor, mas em Teu nome fizemos isso. Senhor, mas nós sabíamos quem era o Senhor. Senhor, mas nós falávamos de Ti. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, pois não vos conheci. O meu alerta hoje como pastor, que não é o meu alerta, é o alerta da palavra de Deus, é que pode ser que você às vezes venha à igreja, pode ser que você esteja frequentando a igreja, mas você ainda não tenha tomado uma decisão por Cristo Jesus. E o que eu preciso te falar é: igreja realmente não salva ninguém. Ir à igreja não salva pessoas. O que salva pessoas é uma vida transformada por Jesus, e ter Jesus como Senhor da sua vida. Tendo Jesus como aquele que vai transformar o seu coração, que vai lapidar a sua vida, que vai ser aquele que conduz a sua vida.
Tire as mãos da rédea, do volante, do leme da sua vida. Entregue isso a Cristo Jesus. E como um anúncio de que Ele virá, eu queria chamar você a participar da ceia do Senhor. Queria convidar o Ministério de Louvor, os irmãos que vão me ajudar na distribuição dos elementos.